Jing Yu Je Num Jam Sam Pema Kesa Dom Po Lang Yan Seng Chogi Yodrum Ye Pema June Jesundra Odu Kamdro Mampe Ko Tejing Jesu Dandru Chi Ji Lam Chi Jesu So Guru Pema Siji Hum Orjeng Yuje Nobjam Sam Pema Kesa Lompo Lang Yatseng Chogi Yodru Nye Pema Yune Jesum Drang Kodu Kandro Mampe Kom Jeji Jesu Dadru Ji Jingji Olabji Jesu So Guru Ema Siji Jeng Yuje Num Jam Sam Pema Kesa Dom Po Lai Yat Seng Chogi Yodrum Ye Pema June Jesu Narang Kodu Kamdro Mampe Kon Jeji Jesu Dandrum Chi Jingji Love Chi Jesu So Guru Pema Siji Sanjin Shodan Sochi Shonam La Janchu Bandu Nagi Chapsuchi Daqui Jinso de personagem Drola Pente Sanje Drupacho Sanje Chodam Sochi Chodam Lan Janchu Badu Nagi Chapsuchi Daqui Jiso Personagem Drola Pente Sanje Drupacho Sanje Chodam Sochi Chonam Lan Janchu Bando Daqui Chapsu Chi Daqui Jinso Personagem Drola Pente Sanje Drukpa. Então, olá, boa noite, sejam bem-vindos a SEB Recife Online. A gente está seguindo nas quartas-feiras, né, com o estudo do livro Portões da Prática Budista. E a ideia é a gente fazer um pouco de meditação silenciosa agora e depois a gente vai estudar um pouco esse livro. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Sampaio e eu sou um dos tutores da casa, né? E aí eu peço para que a gente se posicione de modo confortável. E aí, solta tudo, galera. Solta celular, desliga monitor, não desliga monitor, né? Mas solta celular, desliga a internet, deixa de lado, solta os problemas que teve no dia e tenta só relaxar um pouco disso, assim, tá bom?
Então, a gente vai fazer um pouco aqui de meditação silenciosa.
São 7h05, galera. Aí 7h10 a gente volta, tá? Dá um intervalozinho para tomar uma água aí no sanitário. Oi, Marcos. Não tinha falado contigo. Acho que para. Pronto, Carol. Tu estava falando com Carol Moura ou comigo? Acho que Carol Moura que tava me chamando. Foi. Agora o teu áudio, Carol Moura, está desativado. Ah, tá. Eu tive só a câmera. Oi, bonita. Tudo bem? Ah, Deixa eu dar a luz aqui. agora. E eu falando, Marco, tudo bom? E tu parado assim, eu disse, eu acho que ele não tá aí. Eu ouvi, só que eu estava falando com a Lu, eu tinha falado do estudo, e daí eu acho que deu bem no horário que eu entrei, ela foi falar comigo dela. Tá acontecendo agora, me manda o link. Daí eu mandei, é capaz que ela entre agora. Joia. A Lu é uma fofa. Nossa, você precisava conhecer ela melhor. Ela é Ela nota não 1000. estava lá no sábado, né? Ela é facilitadora do GEB, né? Ela é tutoranda da própria tutora do GEB. Legal, ó. Uhum. Vamos lá. Assisti hoje. Ah, é? Ah, que legal. Eu não vi ainda. A Lu leu o livro, inclusive, sabe? Acho que vai ser legal. Te falei, né, que tem uma amiga minha da Polônia que quer participar. Falou. E daí ela pediu se podia convidar outras pessoas. Eu falei assim, ó, contanto que a pessoa fale algo mais do que polonês, tudo bem. Por favor. Porque senão só ela ia entender. Daí eu falei, não, mas tudo bem, se for questão de tradução, a gente se vira com outros idiomas, né? Porque tem outras pessoas que falam outro idioma também. A Elke provavelmente vai participar, e ela é prof de inglês. A gente se vira, né? E a própria Agnieszka, ela se vira com vários idiomas também, então... Todo mundo vai falar a mesma língua, então... Isso, é. Eu achei tão fofa, assim, ela ficou muito feliz. E aí, talvez um amigo meu, ele é brasileiro, mas ele mora no Texas. Daí ele tá assistindo os filmes, mas ele não pôde participar, é capaz que ele participe também. Acho que vai ser legal. Tá rolando uma energia muito bonita lá naquele Diamond Pipoca, achei muito massa. Uma galera muito massa. Vamos lá, é sábado. Aproveitar Vou pegar uma Oi? aguinha. Vou pegar uma aguinha. Tá. Porque eu vou. Enquanto isso, eu quero perguntar pra galera como é que dificuldade da quarentena, aí, a pandemia, enfim, aí no Recife. A gente fica sabendo notícias, né, Carol Leite? Mas a gente não tá aí, né, para viver o que vocês estão vivendo e tal. Não sei como é que tá não sei como tá essa questão. Quem mais está me escutando, nos escutando? Tem uma galera aí. Assim, eu acho que a questão principal é que a quarentena não está sendo feita como era para ser. As pessoas não estão dentro de casa como eram tratadas. Sim. Hoje eu saí, eu fui no médico e tinha muita gente na rua. Tinha muita gente de máscara, mas tinha gente sem máscara. Aí eu perguntei aos Ubers, assim, o que é que eles estavam vendo, né? E, assim, muito bairro periférico. Aos Uber.
motoristas. Tipo, muito bairro periférico, tá como se nada tivesse acontecendo, né? As pessoas na rua normal, né? Sem máscara e tal, muita gente. Tem a questão das filas dos bancos, né? Eu acho que esse é o maior dificultador. Assim. Não é só Recife, não. Na França também. E Recife já esgotou, né? Os leitos todos. Praticamente já está com fila de espera, se eu não me engano. Esse problema que vocês estão enfrentando também está sendo enfrentado por várias capitais e o lockdown está sendo cogitado para Recife, Rio de Janeiro. A Justiça, Ministério Público pediu para o estado do Amazonas, não sei se só na capital. São Luís e Belém e Fortaleza são que já vão, um já entrou e 2 vão entrar, né? Então a coisa está feia mesmo. Eu acho que é a melhor solução, assim, para o momento. Eu acho que o governador já deveria ter decretado lockdown há muito tempo. E Recife é um epicentro no Nordeste. Tudo começou com aquele cruzeiro, né? Não sei se vocês lembram disso. Que chegou um cruzeiro daqui vindo da Europa com um casal e eles estavam com coronavírus e aí todo mundo desembarcou e foi passear pela cidade. E aí o casal saiu infectando todo mundo sem saber que estava com coronavírus. E aí quando viu já era. E aí o cruzeiro ele ficou quase 20 dias parado. Eu fico vendo daqui da minha janela, eu estava vendo ele. Eu li uma notícia diferente. Eu li que os tripulantes eles ficaram dentro do navio sendo checados todos os dias para saber se estavam tendo febre ou não. E só quando souberam que eles não tinham contraído nada, o navio tinha tido liberação para andar, né? Sei lá, para ir embora. O que eu lembro dessa história era isso. É porque foi o seguinte, quando eles chegaram, assim que chegaram, a primeira coisa que faz é descer tudo, assim que chega, né? E a gente ainda não estava nesse surto de coronavírus e tal. E aí eles saíram uma vez, chegaram a sair, e aí foi quando verificaram logo depois disso que esse casal, principalmente o marido da mulher, ele estava muito, muito mal. E aí foi quando aí foi quando suspenderam a saída deles, e aí começaram a fazer esse procedimento que você está falando. Sim, sim. E aí, a gente pode começar? Pode. Maravilha. Então, a gente está olhando o capítulo 2, né? Do livro Os Portões da Prática Budista, e aí é o trabalho com desejo e apego. Daí, para quem está chegando hoje, ou para quem está um pouco assim, meio que sem saber o que é que está funcionando nas quartas-feiras, eu disponibilizei um link, um documento online, né? Onde esse documento online tem um resumo geral de tudo que a gente está fazendo, assim. Então, é bom dar uma olhada lá, sabe? Daí, quem perdeu também os encontros anteriores, pode dar uma olhada lá, que está disponibilizado o link de acesso para a pessoa acompanhar os encontros. E aí, a gente está... Eu gosto sempre de ir no sumário, né? Para dar uma refrescada. Então, a gente está no seguinte, quando ele diz assim, parte 1, a descoberta do caminho da liberdade. Então, ele diz quais são os tópicos, né? Aí primeiro ele diz a roda em movimento, depois o trabalho com apego e o desejo, depois o trabalho com a raiva e com a aversão, depois o trabalho com a ignorância, e depois ele conclui com a vida diária como prática espiritual. Então ele tá chamando a gente, está convidando a gente para a gente primeiro olhar com cuidado cada uma dessas regiões, né? Ou seja, se ele quisesse dar outro título aqui, é como lidar com as regiões que a gente não sabe lidar.
Então, a gente pode apontar regiões como se fosse fora, né? Ou seja, França, Paris, Portugal, Lisboa, Brasil, Recife, Estados Unidos, Califórnia, ou também pode começar a olhar para dentro e ver os lugares que nos assustam, não é verdade? Diegão, tu levantou a mão, é alguma pergunta, alguma coisa? Não, foi acidental. Nem sei como eu fiz isso. Tranquilo. Daí, para quem está vindo hoje, a nossa dinâmica ela vai ser bem isso que a gente acabou de fazer agora, tá? Então, eu estou falando aqui e aí, se vocês quiserem complementar alguma coisa, ou tiver alguma dúvida, alguma sugestão, etc., aí ou vocês escrevem no chat aqui do lado, ou vocês abrem o microfone e digam o nome de vocês, já que muita gente falando e, de modo geral, eu vou estar com a cabeça baixa lendo o livro aqui. Então, é interessante que a gente pudesse até mesmo entender o que é isso que a gente chama de sofrimento. E já que a gente aponta o sofrimento quando ele já está, como o próprio Ricardo falou, né, como se fosse o sofrimento já da topada, ou seja, o dedão ele está lá latente e aquilo não está dando mais para aguentar. Então, de modo geral, a gente também faz isso dentro também. A gente sabe muito bem fazer de um jeitinho assim interno que os lugares que nos assustam, eles ficam lá esperando o momento certo para eclodirem. A questão é que quando eles surgem, ou a gente tem apego e desejo, e naturalmente a gente também tem aversão. Então é como se o que a gente chama de viver a vida é pegar uma moeda e ficar jogando para cima na expectativa de que caia cara e não coroa. A gente não consegue ver a moeda como um todo, entende? Então, se cair cara, eu vou ficar feliz. Se cair coroa, eu não suporto aquilo. Não consigo lidar com aquilo. Então, é interessante a gente olhar para isso, assim. O que é que a gente chama de insatisfação, o que é que a gente chama de, de sofrimento, né? No caso. Daí, a forma como o Thiago do Rinpoche trabalha nesse livro é uma coisa espetacular. Por quê? Porque a pessoa não precisa ser um bacharel, um doutor, um especialista em alguma coisa budista, não precisa nem ser erudito, nada. Ela só precisa ter um coração aberto e ter bons ouvidos, assim. Porque às vezes a gente tem teimosias nossas que a gente diz, não, mas isso aqui eu não quero mexer, não. Não, isso aqui não, isso aqui não. Aí pode ter certeza que Maharaja está só assim, ó, fazendo a unha e dizendo, pode deixar que eu lhe pego lá na frente. Viu? Agora você se esquivou, mas eu lhe pego lá na frente. Então, a ideia é que a gente tente ir devagar na leitura, mas ao mesmo tempo que a gente tente procurar exemplos. Então, eu deixo um desafio, isso é um desafio para a nossa cultura, porque a gente gosta muito de... tem, tem 3 tipos de religiões fundadas que não estão divulgadas, que é o emocionalismo, o solucionismo e o... Qual é que era a outra que era brincadeira? O emocionalismo, o solucionismo e a ditadura das nossas opiniões, assim. Que a gente tenta porque tenta, porque tenta, porque tenta. E às vezes a gente pode até estar certo, mas e daí, entende, que está certo? A ideia é que a gente entenda que, por vezes, o melhor que a gente pode fazer é começar a perceber se a gente está tendo compaixão de fato ou não. E, tipo, a gente vai saber se está tendo compaixão de fato ou não. Não são as outras pessoas que vão estar fora sabendo se a gente tem compaixão de fato ou não. Porque nem o Buda conseguiu agradar todo mundo, mas a gente sabe, sabe? A gente sabe se a gente está tendo, de fato, a compaixão que tinha que dar ou não. De modo geral, isso vem associado com um olhar de sabedoria junto. Porque às vezes a gente tem um certo sentido de compaixão, mas aquilo é uma compaixão apegada. É assim, a pessoa diz, é compaixão, mas esse mais tirou tudo que ela tinha para falar. Ela é como se ela pegasse aquilo e ela quer dizer assim, será que eu posso alterar a receita do remédio?
porque o gosto, eu queria um pouquinho mais doce, assim. Eu não queria ele um pouco amargo, entende? Então, a ideia inteira desses capítulos iniciais é que a gente entenda de fato o que é que os mestres e o que é que o budismo está tentando apontar como sendo compaixão. Então, a gente não medita para ficar sentado. A gente medita para, de fato, poder clarificar essas regiões, né? E aí, ao mesmo tempo, é interessante que a gente não tome isso como sendo um plano de cargos e carreiras, sabe? Uma coisa tipo assim, não, agora que eu entendi a compaixão, eu vou lá e agora eu vou. Aí a pessoa começa a querer entender, e tudo bem que ela querer entender, mas ela começa a entrar com motivação um pouco equivocada, assim. Ela só está querendo criar um super javali onde ela vai mostrar que ela sabe e aquilo não vai levar ela para lugar nenhum. Ela está querendo ser alguém bonzinho. Quem adora isso é o trunco, assim. E a ideia não é essa. Bonzinhos não vão para o céu, galera. A ideia é que a gente entenda o que é que significa compaixão e, no mínimo, que a gente não cause mais sofrimento. No mínimo, que a gente só possa ter bons ouvidos. E isso é difícil de fazer, principalmente pela brincadeira inicial, né? Por exemplo, tu tem uma sociedade que é devota do solucionismo. Pronto, acabou. Como assim você vai ficar aí parado? Tem não sei o que lá, calma, espera um pouco. Aí a pessoa não vê que, na verdade, o que ela está dizendo que é ajudar os outros, na verdade, é só um apeguinho dela que ela tem, a ela achar que as coisas vão se resolver tentando consertar o mundo. O mundo não vai ser consertado, galera, porque o que está acontecendo agora já aconteceu várias vezes antes e, tipo, é isso, entende? A gente sofre porque a gente não consegue ver a realidade como ela é, de fato. A gente fica criando uma fantasia do que é que seja a realidade e, no meio disso, se a gente soltasse no final, mas não. Aí vem a fantasia e vem a neurose de querer controlar e querer sustentar e querer nananá e querer nananá. Aí pronto, perdeu. Daí, o capítulo que a gente está estudando, que é um capítulo bem curto, mas ele é bem profundo, porque essa era a forma de Shagdu Rinpoche falar, né? É como se fosse uma fala muito do coração, entende? Não é uma fala que ele escutou num livro e ele vai fazer citação Rinpoche 2022. Ele não vai fazer isso, entende? É tipo, aquilo é o coração da prática, assim. Então, é como se o Dharma estivesse pulsando no sangue dele, a ponto dele falar e parece que ele aquilo ecoa no teu coração, assim. É como se fosse uma buzina que tu escuta e tu diz, sim, de fato, é a concha do Dharma, né? Então, por exemplo, na página 22, ele traz um exemplo que é bem bonito, assim. Aí ele diz, a nossa vida pode ser comparada a uma tarde em um shopping center. Então, para quem é recifense, eu vou escolher o Shopping Rio Mar, porque foi o primeiro que me veio, né? Poderia ser o Tacaruna, poderia ser... Vamos escolher o Shopping Recife, que recifense tem um pouco de problema de autoestima, né? Então, é o maior shopping, a maior América, a maior avenida em linha reta, o maior carnaval, o maior não sei o quê. Eu não entendo para que ficar dizendo o tempo todo que é o maior, entende? Se já é o maior, mas tudo bem. Acho que Recife foi fundado em alguma coisa com Sol e Leão, assim. A Hebe, que é astróloga, ela pode dizer, assim. Então, ó, na nossa vida pode ser comparada a uma tarde em um shopping center. Então, Shopping Recife, porque é o maior shopping da América Latina. Aí vai, aí começa as histórias, assim. Então nós andamos pelas lojas, aí tá lá a pessoa andando, aí passou pela Centauro, passou pela Expo Gênese, passou pela Arezo, alô meninas, passou pela praça de alimentação, aí ela vai querer o quê? Um Burger King. E aí a pessoa vai andando pelas lojas. Aí eu tinha um amigo, eu lembrei agora, que ele dizia assim, jamais confie em um lugar que você não consegue ver a janela desse lugar e que esse lugar não tenha relógio. Aí ele dizia assim, eu tenho pavor de entrar no shopping center, porque eu entro e eu tenho a sensação de que eu estou sendo manipulado para comprar mais. Eu disse, porra, esse cara era bom, André, o nome dele era Bruno. Esse cara, ele tinha umas boas sacadas, assim, era muito engraçado. Então, ó, nós estamos andando pelas lojas e somos conduzidos pelos nossos desejos. Então, por exemplo, quando eu passo na Centauro, que eu vejo a camisa do esporte, não é a camisa do esporte que está
a camisa do esporte ela não é um imã, entende? Ela não tem a capacidade de me prender. Mas a gente tem essa falsa sensação de que a gente vai andar nos lugares e parece que é o objeto que está me prendendo. Por exemplo, quem for Santa Cruz vai estar do meu lado e vai dizer, isso aqui daria um bom pano de chão na frente da minha porta, não é verdade? Ou então, tu vai passando, e aí passa na frente do Detran. Aí, para alguns, aquilo é uma maravilha, porque tu está enfrentando uma fila para resolver os teus problemas. Para outros, aquilo é um inferno, porque justamente a fila é que é o problema, porque tu está demorando muito tempo e teria que resolver uma outra coisa. Daí tu vai vendo o quê? Tu vai vendo que a mesma situação pode ser confortável para um, pode ser desconfortável para outra. Pode ser confortável para um, pode ser desconfortável para outra. Então, não é a situação em si que está brotando aquilo lá. Não é. Então, a gente sai pegando as coisas nas prateleiras. Então, a pessoa está lá acho que era Calunga, acho que a Calunga, né, tem material de escritório assim. Ela pega a cestinha dela. Se fosse aqui, a gente ia dizer que era o atacadão, e bota coisa dentro. E a gente sai jogando tudo nas nossas cestas. Então, passeamos de um lado para o outro. Aí olha o Spotify, aí bota a musiquinha no ouvido, aí olha o WhatsApp, olha o Telegram e por aí vai. Aí a gente vai olhando tudo. Aí, temperatura tá ok, cartão de crédito tá ok, o sapato tá ok. Aí vai, né? Aí a pessoa vai continuando assim, sem se dar conta. Daí, a gente encontra com uma ou duas pessoas e a gente segue adiante para nunca mais vê-las. Então, olha que bonito. Apenas nesse parágrafo, ele não está dizendo deixe de ir ao shopping center. Ele não disse isso. Aliás, visitem o Shopping Recife, porque é o maior shopping. Não. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, ó, que tudo bem fazer o que você precisa fazer no shopping, tá? Tudo bem, assim, se puder ir na Centauro ver a camisa do Sport Recife lá, é a mais bonita e tal. Não tem problema fazer isso, entende? Mas ele está dizendo, olha, a gente vai encontrar com pessoas e parecem que as pessoas elas são de outro universo. É isso que ele está tentando dizer, né? Como eu vejo assim. Ou seja, tu vai encontrar com uma, duas pessoas e tu nunca mais vai ver essas pessoas de novo. Às vezes a gente nem vê o que é que está acontecendo no mundo da outra pessoa, né? Por exemplo, o atendente da caixa da loja da Centauro, talvez ela tá lá porque ela não quer estar lá, entende? Ela tá lá porque ela quer pagar uma boa escola para o filho, ou ela tá lá porque ela quer fazer uma faculdade melhor para ela, ou ela tá lá porque ela quer comprar os remédios dos pais. Então, assim, o que ele está tentando mostrar, como eu vejo, é que tudo bem ter os desejos, entende? Tudo bem nas quartas-feiras querer ir para a Ilha do Retiro ver o esporte jogar e não poder. Tudo bem, não é sobre isso, entende? Mas é que como a gente está muito focado nos nossos próprios desejos, a gente encontra com as pessoas e vai ser muito difícil a gente ter um interesse genuíno por elas. Entende? A gente, na verdade, existe uma possibilidade grande, assim, e eu estou aliviando assim na fala, de a gente querer vampirizar também nossos desejos em cima das pessoas, né? Então é como se a gente tratasse as pessoas como se fosse o McFlurry. Com calda, senhor. Sem calda, senhor. Adicional, tal. Aí consome aquilo, aí depois entra para uma outra, para uma outra, para uma outra. Então, impelidos pelo desejo, continuando na leitura, nós deixamos de apreciar e valorizar aquilo que já temos. Precisamos nos dar conta de que o tempo que temos com aqueles que nos são caros. Ou seja, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, é tudo muito curto. Mesmo se vivêssemos até 150 anos, isso seria muito pouco tempo para desfrutar e fazer o uso da nossa oportunidade humana. Aqueles que são jovens, eles pensam que a vida será longa. E os velhos pensam que a vida terminará logo. Então, é interessante, porque como está nesse momento de quarentena, aí eu não estou próximo do meu pai, mas ele já tem 75 anos. Então, basicamente, tem dias que a gente passa conversando longas horas, assim.
E a maioria das falas é assim: bom, já vivi o que tinha que viver, e agora? O que é que falta? Aí tem umas falas também que é como se fosse um tipo de impaciência com ele também, assim, porque o corpo dele já não obedece os mesmos comandos que antes, entende? Daí, num certo sentido, tem uma coisa dessa, assim, que é, bom, mas e aí? O que é que tá faltando agora, né? Daí tem sido interessante justamente esse período de quarentena para tu pegar essa experiência e tu jogar a luz com o Dharma ali dentro, né? Tu não tá entrando no solucionismo, que é achar que o solucionismo é eu vou resolver e tá tudo feito. Não é isso, não é sobre isso. Então, isso na verdade é embolhar, né? Devia ter esse verbo. Eu acho que eu vou mandar um e-mail para professor Pasquale dizendo: professor, por favor, coloque no dicionário embolhar. Esse verbo é muito útil. Então, não podemos pressupor essas coisas. Nossa vida vem com a data de expiração embutida. Essa frase é marcante, galera. Nossa vida vem com a data de expiração embutida. Então, por exemplo, Roberto. eu poderia, deixa eu só complementar aqui, eu poderia dizer lá, data de nascimento, né? Aí 14/1/87. Aí data de validade. E agora? A gente poderia olhar para isso, né? Fala, Marco. Uhum. Na tradição védica, mais conhecido como Hare Krishna, tem uma coisa bem interessante que eu fiquei sabendo no meu Diksha Guru. Diksha Guru, nessa tradição lá, eu percebi que é o nome que eles dão para o tutor. Hum. É, ele diz assim que em alguma parte lá dos Vedas tem uma instrução, uma informação que é bem isso que você está falando. Ele diz que cada ser reencarna, ou seja, volta à vida com uma quantidade de respirações pré-determinadas. Uhum. E isso é muito interessante porque tem implicações importantes quando a gente fala dessa quantidade de respirações, porque quando nós falamos que, quando a gente se lembra que a respiração de uma pessoa que está tranquila, o ciclo de respiração demora mais tempo do que se comparado com uma pessoa que esteja ansiosa, a gente vai se dar conta de que realmente tem muito sentido, porque a ciência ocidental mostra que quanto mais perturbado mentalmente, menos saúde. Menos saúde, obviamente, esse prazo de validade que o Rinpoche está falando vai ser abreviado mesmo, né? Eu achei bem interessante, lembrei de compartilhar isso. Não sabia não, interessante. Muito na tradição, em várias tradições assim orientais, tem coisas assim que para nós são muito estranhas, né? São muito curiosas e tal. Como ontem, por exemplo, o Lama falando, né? No quando a Yesh Tsogyal fazendo perguntas pro Padmasambhava, ele contando as histórias assim que às vezes o nosso ouvido fala assim, mano, que viagem isso aí, é assim mesmo? E é interessante que ele completou, não sei quem estava ontem acompanhando, que ele, achando estranho essas histórias, ele chega e pergunta para o Shakdo Rinpoche uma vez, o Lama, né? Daí diz o Lama que ele deu uma pausa, pensou um pouquinho, aí ele falou assim, todas as histórias são verdades. Acho que ele estava pensando assim, como é que eu vou explicar para um ocidental? Né? Então, vamos lá. Ele diz: existem muitas pessoas fortes e saudáveis que morrem jovens. Eu esqueci o nome do astro de basquete, né? Que ele morreu num acidente de helicóptero. Então, é a primeira pessoa que me veio, assim. Muitas Kobe pessoas... Bryant. Como? Kobe Bryant. Kobe Bryant. Tenho nem escolaridade para pronunciar um negócio desse. Então, existem muitas pessoas fortes e saudáveis que morrem jovens, enquanto muitos que são velhos, doentes e debilitados continuam vivendo dia após dia. Por exemplo, minha avó paterna, ela morreu com 98 anos.
Eu dizia que ela ia estrelar o filme Duro de Matar, aí eu saía correndo, né? Então, sem saber quando iremos morrer, precisamos cultivar apreciação. Pá, essa é bonito, né? E aceitação das coisas que temos. Então, isso aqui é tapa de luva do Rinpoche, assim. Que a gente está exatamente nesse momento, né? Em primeiro lugar, a gente está no momento que apreciar o que já tem. Vamos mandar real, galera. A gente não está tão ruim assim, né? A gente está com o mérito de poder acessar uma sala, a gente está com internet, tá com... não está tão ruim assim, né? Então, apreciação. Depois, aceitação das coisas que temos, enquanto as temos, em vez de ficar procurando defeito em nossas experiências. Aí é bonito, ó, porque a pessoa ela vai ter essa tendência, né? Ela vai ter a tendência a perfurar ainda mais, assim. Ela tem uma brincadeira, assim, que ela fica perfurando ainda mais, procurando ainda mais defeito. E buscarmos incessantemente preencher nossos desejos. Então, ó, às vezes as pessoas perguntam isso muito assim, Roberto, e como lidar com desejo, como lidar com apego e tal? Aí, em primeiro lugar, fica assim, meu irmão, velho, a pessoa tá com muita confiança que eu vou dar alguma coisa que vai ajudar ela. Aí eu digo, ó, eu acho que os mestres têm a dizer. Então, ó, uma outra receita que ele está dando é, em primeiro lugar, contemple que você vai morrer, porque isso é inevitável. É a primeira coisa, assim. Para uma vida digna, a gente precisa lembrar que a gente vai morrer. Aí a gente vai viver uma vida com dignidade mesmo, assim, de fato. Depois, apreciar aquilo que já está acontecendo, assim. Aceitar o que já se tem, porque é como se a lista de desejos ela é infindável. Por exemplo, tu entra. Hoje eu fui pesquisar uma bugiganga para mim que eu tava precisando. Aí eu entrei no site, assim, desse comércio eletrônico. Caramba, você é bombardeado de coisas que, se tu deixar, daqui a pouco tu diz, eu realmente tô precisando disso. Aí tu compra aquilo. Aí daqui a pouco tu vai olhar no cartão, aí tá lá, Nubank, você fez. Aí tu, oxe, quem foi que fez essa compra? Aí a pessoa tá sendo sincera com ela, entende? Isso não foi eu que fiz, não. Mas é que é o quê? Ela é sequestrada por desejo, por apego, por carência, etc. Que é o que o pessoal do marketing e publicidade trabalha em cima, né? Teve uma vez, numa reunião, eu era bem jovem, assim, sei lá, e naturalmente, por algum karma meu, assim, eu participei de uma reunião que era uma reunião tensa, assim, que era reunião de negócios, assim. E o cara foi bem aberto, assim. Eu me movo explorando a dor e o prazer das pessoas. Ele foi bem aberto, assim, na reunião. E aquilo me impactou, porque eu era garotinho juvenil, né? Era leite com pera e ovo maltine, e, tipo, eu aqui ainda, o estagiário, assim, e aquilo me impactou bastante, assim. Me impactou muito, assim, muito mesmo, assim. A ponto de eu rever o que é que eu estava fazendo ali dentro. Mas ele falou com uma certeza tão normal assim. Ele diz: Eu vendo sonhos para as pessoas. É isso que eu vendo. E ele era dessa área de publicidade e marketing. Aí aquilo me balançou bastante. Daí, ó, por que eu estou falando disso? Porque incessantemente é como se a lista de desejos do que está faltando ela é maior do que a lista de aceitação e apreciação. Então, assim, é muita coisa para falar num encontro só. Verdade, assim. Então, a ingenuidade é achar que a pessoa vai digerir tudo. Mas sempre em cada encontro desse dá para a gente sintetizar um pouco qual é a intenção do que a gente quer passar. Então, ó, uma coisa que a gente pode fazer exatamente nesse momento, que a gente está com o mérito de encontrar Chagdun Rinpoche, é a gente entender que nossos desejos eles não vão ser 100% satisfeitos o tempo todo. Aí a pessoa vai dizer, bom, eu vou viver sem desejo? Se ela fizer essa pergunta, é uma boa coisa. Porque aí ela vai começar talvez procurar uma outra perspectiva de andar, né? É o que mais ou menos a Elizabeth Mantis Nagial chama de uma pergunta aberta diante das coisas. Ela não está com uma pergunta onde ela quer solucionar de novo o desejo dela, entende? Ela não quer pegar o Buda para o Buda ser coaching das neuroses dela, não é isso. Ela quer parar e ela quer ver assim, olha, será que é verdade mesmo? Vê, a gente vai morrer. Aí ela pergunta se isso é verdade. Depois ela vai dizer: será que se eu apreciar um pouco mais e aceitar as coisas que já estão acontecendo, será que o peso que eu estou dando às situações ele vai diminuir um pouco? E depois é assim: é, olhar com cuidado como aproveitar melhor essa vida humana.
A gente tem uma vida humana e ele já mandou a real, né? Por isso que o Thiago Du, assim, vrá, meio que se debate, assim. Mas ele manda a real, que é, ó, já tá acabando, fera. Então, se começamos a nos preocupar se o nosso nariz é grande ou pequeno demais, eu queria arrumar um nariz de palhaço, assim, para botar nessa hora. Então, isso sim. Aí ele vai dizer, se começamos a nos preocupar se o nosso nariz é grande ou pequeno demais, deveríamos pensar, bom, se eu não tivesse cabeça, isso sim seria um problema. Ou seja, suba, né? Não há tempo para ficar desejando um negócio. É como se fosse assim, o Thiago Du, ele começa a entender que é como se fosse um nível de autocentramento tão pesado que a pessoa ela não consegue se apreciar e se aceitar. Ela não consegue fazer isso. E isso é uma coisa que ele começou a ver, né? Por isso que ele fala. Então ele diz assim, ó, sem histórias tristes, ele vai dizer, enquanto tivermos vida, deveríamos nos regozijar. Se nem tudo sai exatamente como gostaríamos, podemos aceitar isso. Ó, de novo, ó, apreciação e aceitação. Então o AA do SEB, AA, não é o alcoólico anônimo. A pessoa confundia apatia e ausência de desejo. Não é isso, entende? Não é isso. Não é ela ser apática e ficar achando que ela não vai ter desejo, etc. Não. Aí ela vai ver. A budista é aprender a apreciar, aprender a aceitar, né? Então ele diz: se contemplarmos a impermanência em profundidade. Então, ó, a impermanência em profundidade é como se a gente tivesse com uma certa visão atual do que é que seja a impermanência, e a ideia é que a gente comece a perceber a impermanência em profundidade. Então, essa é uma outra forma também de olhar para desejo e apego. Por que eu estou falando uma outra forma? Porque aqui tem pelo menos 13 pessoas contando comigo. Então, é ingenuidade minha eu achar que eu vou falar uma fórmula e essa fórmula vai funcionar para todo mundo. Não vai, não dá nem tempo de conversar com vocês. E, além do mais, é necessário tempo para isso aqui poder funcionar. Leva um tempo. Então, ó, contemplar a impermanência em profundidade. A gente poderia contemplar... tem várias formas de fazer isso, né? Pode contemplar a impermanência da mudança das coisas. Ou seja, nesse exato momento, a gente está contemplando de fato assim, o poder da impermanência. Eu estava olhando, hoje de tarde eu peguei para pegar o Google Calendário, assim, das coisas que eu tinha planejado para maio. Não vai acontecer nada do que eu tinha planejado, assim. Não vai acontecer nada. Então, da mesma forma, a gente não contempla a impermanência para ficar triste, entende? Por exemplo, nesse exato momento, aqui em Recife, a gente vai entrar no nosso segundo clima. Só existem 2 climas. É verão e verão que chove muito. Só existem esses 2 climas aqui. Então, a gente já está entrando nesse clima e ele não manda um SMS avisando, olha, o que é que você acha disso? Você acha que é uma boa coisa nesse momento chover? Não, começa a chover, entende? Então, assim, a impermanência, ela não é algo danoso para a gente. A impermanência é a nossa aliada. O tempo todo a gente vai precisar contemplar isso. A impermanência é a nossa aliada. Agora a gente vai precisar olhar para ela como uma forma mais completa de olhar. Porque é como se a gente tivesse assim, olhei para a moeda e eu só estou fixado que cai a cara. E por algumas vezes aquilo caiu. Aí eu fiquei viciado nesse resultado. Agora eu esqueço da impermanência, entende? Eu esqueço que eu posso, por exemplo, pausar a tentativa de ficar jogando a moeda para cima e fazer qualquer outra coisa. E eu fico preso àquilo. Eu esqueço, por exemplo, da própria liberdade da mente em fazer isso ou não. Então isso é mais importante, entende? Então, é como se fosse assim, eu acho que se o Buda fosse um bom marqueteiro, a Carol K, que a Carol Leite vai falar, ele diria assim, tempos de se redescobrir, né? Tempos de mudança, tempos de se redescobrir. Mas esse se redescobrir não é aspirar um novo samsara, entende? Que é assim, por muito tempo a gente quis um samsara de um determinado jeito. Aí agora a gente está tendo a oportunidade de sonhar esse samsara de determinado jeito, entende? Mas a gente não consegue se desvincular
dos apegos e amargores que a gente já tinha antes. Porque é justamente no momento em que nada está acontecendo que tudo pode acontecer, né? Mas é como se fosse muito difícil disso, porque é como se a gente não tivesse parado para aprender a nadar antes. Então, é isso que ele está tentando fazer. Então, por exemplo, contemplar a impermanência em profundidade. Nesse exato momento, tem trocentas células do meu corpo morrendo e outras nascendo. Isso são exemplos, né? Quando a gente acabar aqui, isso aqui vai ser nada mais do que mais um sonho na mente de todo mundo aqui. Todo mundo vai morrer, que vai dormir, aí vai entrar no bar do alucinatório de Dharmata e amanhã é um novo dia, né, galera? Aliás, hoje é quarta-feira, né? Sei. Beleza. Então, ó, se contemplarmos a impermanência em profundidade, a paciência e a compaixão irão surgir. Então, eu acho que foi Hebe, né, que falou aqui, que galera, a gente não está confundindo. Peraí, falha do instrutor aqui, é muita coisa para. A gente não está confundindo apatia com ausência de desejos. Não é isso. A gente quer fazer assim, que tipo, à medida que a nossa mente vai reduzindo a capacidade compulsória de ter desejos e apegos, tu vai abrindo espaço para poder ter paciência e compaixão diante das situações. Então, ó, já está dizendo para que veio, né? Esse é o Thiago do Rinpoche, assim. Então, teremos menos apego à verdade aparente das nossas experiências. E a nossa mente se tornará mais flexível. Tem um capítulo de Quando Tudo se Desfaz, da Pema Chodron. Eu não lembro qual é o capítulo, mas depois eu posso colocar lá que é um capítulo que ela diz assim, o quanto a gente é tão apegado às nossas opiniões que a gente pode ser capaz de matar uma outra pessoa só para que a pessoa concorde com a gente. Eu não lembro qual é o capítulo, mas o que ele está tentando trazer é assim, ó, contemplar a impermanência vai fazer surgir paciência e compaixão. E a nossa mente se torna mais flexível. Mais flexível não significa ser bobinho. Não é isso. É fazer o que a situação está pedindo. Por exemplo, nesse momento, o que a situação está pedindo é a gente poder ficar em casa. E aí a gente está assim, eita, seria maravilhoso se a gente estivesse na praia. Aí o Zonza vai dizer assim, tá bom, e você quer ficar quanto tempo na praia? Ah, gostaria de ficar um tempo infinito. Aí a pessoa, tá, será que outra pessoa nesse exato momento está na praia e gostaria de vir para Recife? Eu conheço pessoas que nesse exato momento estão num lugar isolado e estão vindo para Recife. Então a praia não é a solução para os nossos problemas. A praia, o desejo da praia também é impermanente. Então, ó, ao nos darmos conta de que um dia esse corpo vai ser enterrado ou cremado, pode ser até agora, né, galera? Assim, semana que vem pode ser assim, ó, o Roberto não está vindo conduzir o encontro porque morreu de Covid-19. Vocês pararam já para contemplar isso, assim? É uma boa, assim. E aí, como é que tá a tua vida, assim? Onde é que tu tá depositando tuas seguranças? Nós vamos nos regozijar. Então, ó, essa é uma palavra que a gente deveria ter no nosso dicionário e ver mais vezes e mais vezes e mais vezes, com cada momento que tivermos. Então, assim, galera, esse momento aqui, ele é único. Ele não vai se repetir. Esse é o milagre da vida, entende? Mas a gente está sempre sonhando por dias de um futuro esquecido. O tempo todo, assim. O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Então, em vez de fazermos nós mesmos e os outros infelizes. Então, ó, o que ele está tentando fazer é como se fosse assim, fazendo uma comparação grosseira. Nesse momento, nesse momento aqui no texto, tá? Eu não estou dizendo nesse momento nós aqui no grupo, estou dizendo nesse momento aqui no texto. É como se a gente ainda não tivesse um vislumbre de como é que seria a, a molécula de RNA do desejo de apego, fazendo um comparativo com o coronavírus, né? Porque é basicamente isso que os cientistas americanos, olha lá, Júlio, americanos, eles estão fazendo nesse exato momento. Eles estão jogando todos os computadores que eles têm lá, virados no modo de Quantum, para tentar ver como é que faz para procurar uma vacina para coronavírus. E aí, enquanto isso não dá, a gente faz o quê? Medida preventiva.
Então, qual é a medida preventiva que ele está trazendo? É assim, não tente lutar contra o desejo de apego. Não é para evitar ter desejo de apego. Mas é que quando a gente está muito fixado nos nossos desejos e apegos, aí ele já deu umas dicas assim. Ou seja, ele está dando dicas de sintomas do que pode acontecer. Em primeiro lugar, a gente passa pelas pessoas e não vê as pessoas. Isso é uma boa coisa para a gente ver, viu, né, galera? Por exemplo, nesse exato momento, é um banho, uma cachoeira de humildade, que quem está fazendo as coisas andar é a rapaziada da comunidade, os irmãozinhos, salve Bezerra da Silva, malandragem, que é a galera que está vestindo a roupa laranja, galera. É a galera que tá lá, ó, pegando o bigu, no caminhãozinho. É essa galera que tá fazendo a coisa andar, pô. É a galera que tá ali no mercadinho dizendo, opa, moço, posso ajudar, tudo bem. Algumas estão com um sorriso no rosto, pô. É para fotografar isso, mandar pro Fantástico, entende? Então, tipo assim, a gente está tendo uma oportunidade enorme de a gente poder se reconectar com esses valores, assim. E, tipo, a mudança vai começar onde estão os nossos pés. É isso. Não tem como ser de outra forma. Então, ele traz isso. Depois ele diz assim, ó, é interessante contemplar. Poderia trazer isso em perguntas, na verdade. Por exemplo, como é que desejamos morrer? Essa é uma boa coisa. Como é que a gente deseja morrer? Se puder ter o caixãozinho lá. Tarará, pá, pá, parará, pará, pá, pá. Eu vou ficar feliz, galera. Fique anotado aí. É. Esse é o momento, assim. Vou ficar feliz. Vamos supor, se o Roberto morreu, vai ser enterrado. Dancinha do caixão, eu vou ficar feliz. Então, depois, apreciar e aceitar. Então, provavelmente, nesse momento, tá vindo muita lavagem de roupa suja. Porque como a gente não está podendo transmigrar, possa ser, né, sendo bondoso, que a mente está aí buscando coisas lá atrás, né? Ou então centrifugando porque não está conseguindo experimentar aquilo que ela está desejando. Então para um pouco, respira, se aceita um pouco, aceita que tu é um ser humano que tem dificuldades mesmo assim, e tenta apreciar aquilo que já está andando. As coisas não estão tão ruins assim não, pô. Tava ruim antes e a gente não estava se dando conta. Esse é que é o problema. Depois ele começa a dizer assim, que é um pouco menor, isso é uma preocupação menor, ficar olhando se o meu cabelo é ruim porque o meu terno é de linha, galera. Aê! Ou seja, se a gente contempla a impermanência em profundidade, a gente vai começar a ter um pouco mais de paciência e compaixão também. Depois ele também vai dizer assim, ó, que tudo isso vai fazer com que a nossa mente se torne mais flexível. Por exemplo, eu acho que hoje é quarta, né? Segunda eu estava conversando com uma pessoa, tal, telefone, pá, e a gente estava conversando isso, tipo, o quanto a gente tensionar, botar pressão. O quanto a gente tensiona situações que às vezes o melhor que a gente tem para fazer é tipo, ó, vamos tomar uma água aqui e relaxar um pouco aqui. Depois a gente volta para olhar isso, assim. Isso não significa ser passivo, não. Mas é assim, o quanto a gente tensiona e a gente esquece que nessa mesma situação tem outras coisas boas acontecendo também. Isso não é positivismo tóxico, tá? Não é coach, essas coisas. Não é isso não. Essa coisa é outra categoria de galera. É a gente aprender a apreciar e aceitar o movimento da vida, entende? A gente sofre porque a gente quer ditar a vida da nossa maneira. A gente quer ditar o movimento da vida da nossa maneira. Então, isso não significa... Ele deixa claro aqui no texto que isso não significa deixar de comprar coisas. Não é sobre isso. Não significa se afastar das pessoas. Pelo contrário, ó, só essa página aqui, que é a página 22, ele está tentando justamente dizer, tipo, você está sofrendo porque você não está conseguindo se conectar com as pessoas. E o desafio inteiro da prática é ver meios de fazer isso. Então, eu não lembro exatamente qual foi o dia, mas o Lama Santen comentou isso nos ensinamentos à noite, de uma maratonista que 8 anos está fazendo a mesma coisa, assim. Acho que ela é taurina, para passar muito tempo fazendo a mesma coisa, assim. Ou então virginiano. Aí, eu não entendo nada desse negócio, é só o que eu vou escutando da galera. Aí,
ele diz assim, bom, se a gente pudesse também passar esse mesmo tempo tentando olhar o Dharma, a gente vai se beneficiar de alguma forma. Que é a começar com isso, né? Por exemplo, talvez nesse momento a gente não tenha os meios hábeis suficientes para ajudar como a gente gostaria. Porque se a gente está aqui, a gente está tentando fazer de outra forma, a gente está tentando ajudar. É isso que a gente está tentando fazer. Mesmo que a gente não saiba, é. Mas a gente já pode começar a sonhar como é que a gente aspira quando as coisas voltarem, entende? E a gente vai fazer o que a gente pode. E aí a compreensão no começo do encontro, né? A gente não vai consertar o mundo. Esqueça isso. Esqueça isso. Mas é como andar no meio de um mundo que é totalmente paradoxal. Essa foi a pergunta do Buda, né? O Buda era taurino, né, Hebe? Aí começou o pessoal a levantar a bandeira assim. Só queria dizer que eu sou marqueteira, mas sou taurina, viu? Aí, Eu galera, também não sou marqueteira, mas sou taurina. começou assim, o pessoal de Aquário, manifesta. Também sou taurina, galera. Aqui é a maioria é taurina. Nós e o Buda. Então, o encontro de hoje, assim, ele foi só sobre a página 22. Eu não estou com pressa de andar, mas ele já traz muita coisa para a gente contemplar. Aos cuidados da impermanência, devia ter isso em qualquer coisa. Mas vai ter assim, aos cuidados do ministério, não sei o quê. Não, a primeira frase é aos cuidados da impermanência, 2 pontos. Aí o resto, tá? Que é assim, aos cuidados da impermanência, semana que vem, ele vai tratar justamente... Inclusive, quando a gente começa a paquerar alguém, que droga. É bom, assim. Caramba. Aí, ele vai trazer justamente a questão de por que é que desejo e apego não muda do dia para a noite. Só que é assim, ó, vê a malandragem. Malandragem é o seguinte, ó, é que a pessoa só vai ter interesse, de fato, em querer ver isso se o ruído de desejo e apego tiver baixado um pouco. Caso contrário, ela não consegue nem ouvir o que está sendo falado. Então é assim, quando a gente está falando de desejo e apego, não é para a pessoa virar um vaso chinês, entende? Não é isso, não. Mas é que ela aprenda a dirigir propriamente. Isso vai fazer uma diferença. Isso vai fazer uma diferença total, assim. E aí eu vou ficar devendo o capítulo da Pema Chodron, eu trago na próxima semana. E lá nesse link que eu coloquei, tem um resumo do que a gente está fazendo. E qualquer coisa a gente pode seguir em contato, tá, galera? É importante que nesse momento a gente tenha contatos com as pessoas que a gente acha que vão nos ajudar de alguma forma. Como, por exemplo, esse grupo aqui, ele está se baseando nisso, né? Daí a gente vai fazer a dedicação de méritos e, antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que as atividades do SEB, elas são mantidas pelas doações dos praticantes e frequentadores dos espaços, né? Sejam eles virtuais ou físicos. E que quando a gente faz uma doação, na verdade, a gente está se beneficiando na alegria de poder fazer com que as atividades continuem. Por exemplo, quando é que a gente fica mais aflito? É quando a gente está desejando um presente ou quando a gente para olhar qual seria o melhor presente para Juliane, por exemplo. Aí pode ver que quando a gente para oferecer um presente para a Juliane, a gente se alegra mais do que a gente para tipo, eita, meu aniversário está chegando, eu queria muito uma camisa do esporte, porque o esporte não sei o que lá, e blá, 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 blá. Aí a gente se alegra mais quando oferece. Então, nesse documento que eu coloquei lá também, tem o passo a passo de como fazer as doações, tem 3 bancos diferentes, porque as pessoas têm bancos diferentes e formas diferentes de oferecimento, e que fique claro que é o seguinte, vocês já estão dentro, entende? Vocês não vão ser barrados, não vai ter um segurança 4x4 barrando a entrada de vocês.
mas nesse exato momento os custos e manutenção das salas eles continuam. Então, uma forma de ajudar é essa. Daí que é a questão dos valores. É interessante ter só um norte do que é que seja o valor, porque a própria pessoa ela vai dizer, tá, e quanto é? Porque a nossa cultura é baseada nisso, né? Tá, e quanto é? Então, uma sugestão é tipo, sei lá, eu coloquei como R$ 20 por encontro. Mas eita, Roberto, R$ 20 tá pesado, não dá. Nesse momento não dá R$ 20, porque... Aí, reino humano, né? Aí a pessoa diz, olha, tudo bem, então veja como é que fica melhor para você, sei lá, fazer uma doação de tantos reais por mês, não tem problema, entende? Porque não, a gente não tá estabelecendo um contrato, a gente está estabelecendo uma outra forma de relação, que nesse momento está se dando pelas doações na internet, né? Então, também queria lembrar que todo dia, de 8 às 9, está tendo acumulação do mantra da medicina, do Buda da medicina, e também tem alguns ensinamentos com lama também, né? E eu não tenho de cabeça a agenda, mas está rolando os retiros com lama online também. Então, acompanhem o SEB Recife, SEB Recife Oficial, né, Júlio? O Instagram. Acompanhem o Instagram do SEB Recife, a página também está atualizada, Facebook, e outra forma também de vocês ajudarem é compartilhando o que o que está rolando lá nas redes sociais com outras pessoas, convidando também outras pessoas. E não precisa ser para participar necessariamente das quartas-feiras, tá? Tá rolando programação de segunda a sábado, sempre atualizando nas mídias. E qualquer coisa, entre em contato com a gente que a gente vê como é que pode ajudar, tá bom? Então, a gente vai fazer a dedicação de méritos. Então, mãos e preces na altura do coração, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Você recebeu a sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cura de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Om jogom pedin la papoto da sonhe drutseu edesum edrinchen la me kutsetaten medoyom dezendoyom drosho. Om jogom pedin la papoto da sonhe drutseu edesum rinchen la me kutsetaten medoyom dezendoyom drosho. Que a grande tradição do Abate Shantiratita, do Mestre Pai do Massambhava e do Rei Tristan Detsen possa florescer e permear os três reinos,
que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três sistemas. Ken lo cho sung hin lo che zamin sa sung cha pa pa ro do cho sung na wa dan mi do sung ye le sho. Então, muito obrigado pela presença, galera. Tenham um bom descanso. Quem puder acompanhar o Lama, o canal do YouTube dele, só pesquisar lá. YouTube, Lama Padma Santen, fica convidado, tá bom? E aí a gente segue. Tudo de bom para vocês. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa. Tchau. Tá frio aí, Marcos? Coitado, tá todo enrolado. Beijo, minha gente. Boa noite. Até quarta.